666 em Apocalipse, o que significa? Qual o significado do número 666 ou como muitos preferem falar 666 em Apocalipse 13 verso 18? Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Apocalipse 13 verso 8 é o versículo que menciona 666? Em toda a Bíblia esse é o único versículo que menciona o número da besta. Segundo o apóstolo João, quem é sábio pode ter uma ideia da identidade do anticristo sabendo então o número de seu nome. Apocalipse 13 identifica o anticristo usando o número enigmático 666. Este versículo identifica o meio pelo qual um leitor inteligente poderá calcular o número da besta. A palavra ou sabedoria refere-se ao conhecimento e entendimento necessários para interpretar o significado deste número. A capacidade dada por Deus para interpretá-lo virá da inteligência especial dada aos crentes durante o período da tribulação. O cálculo do número é obtido por contas da palavra grega para seixo. Os antigos usavam seixos para contar. A tradução exata do mandamento neste versículo é, em que ele calcule o número. Atribuir a esta frase um significado geral, sem complexidades aritméticas, reduzindo-a a um simples convite para discernir a identidade da besta do simbolismo mais amplo é contrário ao significado claro do texto, e ignora o mandamento de o calcular. A interpretação de que 666 representa os homens, de maneira geral, ignora a intenção do autor de que o número seja compreendido como uma indicação de um indivíduo específico. Apocalipse 13 verso 18 pode estar se referindo à técnica de cálculo, chamada gematria. Nos tempos antigos, as letras do alfabeto serviam de números. As 9 primeiras letras representavam os números de 1 a 9, e as 9 seguintes, os números de 10 a 90. Determinadas letras obsoletas e sinais suplementavam o sistema. Cada nome resultava em um número, e sua decifração provava ser um enigma fascinante. Um exemplo disto aparece nos oráculos sibilinos, onde o número do nome Jesus é 888. Aqueles que aplicam gematria a Apocalipse 13 devem dar atenção a uma precaução que Irineu, pai da igreja primitiva, ofereceu há muito tempo, a de que não devemos especular sobre a identidade da pessoa representada pelo número 666 até que ela entre em cena. Esta precaução responde à objeção baseada nas especulações irreais que resultam do uso de gematria. Era comum, na antiguidade, usar números para disfarçar um nome. Nos alfabetos grego e hebraico, toda letra tem um número correspondente. Então, se você somasse todas as letras do nome, você tinha um código numérico. Veja agora esse outro exemplo sobre a gematria com o nome do imperador Nero. É verdade que a perseguição de Nero a cristãos em Roma fez com que ele fosse uma figura odiada por eles. Mas, isso não nos dá o direito de afirmar que o número 666 se refere a Nero. No entanto, para que o número tenha algum significado para um leitor do primeiro século depois de Cristo, ele teria que se referir a uma figura histórica contemporânea. O 666 aponta não a uma entidade única, mas a uma atitude de incredulidade e rebeldia. Se o número fosse destinado a ser identificado como algum governante mediante tal cálculo literal, seria uma rara exceção da maneira como os números são empregados em outras partes do livro. Pois, em todo o Apocalipse os números têm significado figurado e simbolizam alguma realidade espiritual. Portanto, nenhum envolve qualquer tipo de cálculo literal de gematria, por exemplo, 24 anciãos, 7 selos, 144.000, 2 testemunhas, 7 cabeças e 10 chifres. O número 666 tem uma implicação secundária com respeito à limitação humana, mas o seu uso principal será ajudar os crentes do futuro a reconhecerem o falso Cristo, quando ele se tornar uma figura pública. A conjunção o porque oferece o motivo por que se deve fazer o cálculo, porque é número de homem.
A conclusão inevitável é que a expressão quer dizer que esta é uma indicação misteriosa sobre um homem, cujo nome resulta no número 666. E o número da besta, assim como o de uma das cabeças da besta. Ele é um rei, ou imperador, que, às vezes, na narrativa, representa o império subordinado a ele. Se 666 é o número do futuro anticristo, que subirá ao poder depois do arrebatamento, então serão inúteis todos os esforços para identificá-lo com entidades passadas ou presentes. Esforços para calcular o seu nome, como Nero César ou Calígula, requerem o uso de uma transliteração para o hebreu das formas grega ou latina de seus nomes, para um público que conhecesse pouco ou nada de hebreu. No caso de Nero, a identificação envolve uma ortografia falha, que é obrigada a mudar Nero para Neron, para que o cálculo funcione. Robertson observa que alguns manuscritos gregos apresentam 616, em vez de 666, o que se pode basear na forma latina de Nero, sem letra N no final. O número, na verdade, é 666. O seu significado não é simplesmente 3 números ou 6, ou seja, deve somar 666. Um sinal para os crentes do período da tribulação. O objetivo claro do número é ajudar os crentes do período da tribulação a identificar o anticristo durante o tempo em que ele estiver no poder. Se adotarmos a visão pré-tribulacional e futurista do livro de Apocalipse, de modo geral, a identificação do anticristo é obviamente uma questão de discernimento futuro. Em 2 Tessalonicenses 2 versos 3 ao 8 diz claramente que o anticristo não será identificado de imediato. A melhor parte da sabedoria, então, deverá satisfazer-se com o fato de que a identidade do anticristo ainda não é conhecida, mas será revelada quando ele subir ao seu trono do mal. Enquanto isso, qualquer curiosidade humana de nossa parte terá de continuar insatisfeita, até a chegada do momento do cumprimento dos eventos preditos. Dessa maneira, os crentes da era da Igreja são instruídos a continuar vigilantes para a vinda de Jesus, e não para a chegada do Anticristo. Somente depois do arrebatamento da Igreja, Satanás estará livre para trazer o homem de pecado ao cenário do mundo. Até então, ele deverá esperar que Deus dê o passo seguinte no calendário profético dos eventos futuros.